o texto, Juízes, capítulo 1, capítulo 11, verso de número 1, diz assim o texto: Era então Jefté, o gileadita, um homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade havia gerado a Jefté. Versículo 2: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque você é filho de outra. Vou ler de novo. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O texto que lemos, ele retrata a história de um homem. Ele fala a respeito de uma pessoa que não tinha um potencial grande de rompimento na vida. Se você olhasse de forma isolada para Jefté, você olharia para ele e diria que o futuro dele não era tão promissor assim. Se nós olhássemos para a vida desse rapaz e analisássemos a realidade que ele vivia, o ambiente que ele estava inserido, nós facilmente diríamos que o futuro dele não era um futuro tão glorioso assim. Afinal, ele, filho de outra mulher, tinha um problema familiar enorme para resolver. Seus irmãos o toleram durante parte da tua vida, mas na medida em que o seu pai parte, há um posicionamento firme dos seus irmãos. E o posicionamento dos seus irmãos era: você é filho de outra mulher, você não desfrutará da herança do nosso pai. Eles olham para aquele rapaz e trazem ele para uma realidade dificílima. A realidade era: você nasceu aqui, convivemos com você, mas você não faz parte disso daqui. Jefté, ele é convidado a sair do ambiente que ele estava. Jefté, de forma educada, nós poderíamos dizer hoje, ele é convidado a se retirar. Ele foi tocado da sua casa, ele foi expulso da sua família. Mas eu queria que você olhasse para o texto que lemos e reparasse em duas questões. A primeira delas, a Bíblia diz que Jefté era um homem valoroso. Essa é a primeira menção que se faz a respeito dele. Reconhece aquilo que está sobre a vida dele. Ele era um homem valoroso. Se você for ler a história dele, você vai perceber que ele era um homem de honra. A sua palavra valia. Aquilo que ele falava, ele cumpria. Jefté, ele trazia honra para suas palavras. Era um homem valoroso diante das pessoas. Mas o mesmo texto que fala que ele era um homem valoroso também aponta para uma realidade dificílima de ser enfrentada. Ele era filho de uma prostituta. A sua família vivia uma disfunção absurda. Ele está inserido em um ambiente não saudável. Ele está inserido em um cenário não tão confortável quanto parece. A ponto de que quando ele é expulso da tua casa, parece que então ainda mais que a história dele estava sendo comprometida. Porque se já era difícil dentro de casa, dentro dessa realidade, imagine agora, expulso, sem a cobertura do pai, sem a cobertura da mãe, sem a assistência dos seus irmãos. Não lhe sobrou nada, não lhe sobrou ninguém. Tudo que Jefté tinha era uma palavra: saia daqui. Só que este sair daqui é um sair desconfortável. Jefté tinha entrado em um ambiente, em uma zona que chamamos zona de expulsão. Ele estava sendo expulso do lugar que estava, porque aquele ambiente não comportava mais Jefté. O ambiente que ele estava inserido não convivia mais com ele ali, não dava mais para tolerar a presença daquele rapaz naquele lugar. Quem me ouve, diga amém. Essa é a realidade desse rapaz, valoroso, mas filho de uma prostituta. Todo o futuro dele, todo
todo o potencial que ele tinha praticamente é reduzido a nada pela sua origem. Vamos lá, gente. Todo o potencial que ele tinha é reduzido a nada em razão do lugar que ele veio. Eu estou pregando para você hoje sobre um homem improvável. Eu estou pregando para você aqui sobre um rapaz que ninguém apontava para ele e apostava um futuro de sucesso na vida dele. Todo mundo que olhava para ele dizia: coitado, não vai ser nada, não vai ser ninguém, não vai dar nada certo na vida desse rapaz, não vai ter família, afinal a família que ele tem é completamente disfuncional, não tem exemplo, não tem parâmetro, não aprendeu nada. Então quando olhava-se para Jefté, olhava-se para um futuro comprometido. Essa era a perspectiva das pessoas em razão da sua origem. Mas quando Deus olhava para Jefté, Deus o via de forma diferente. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, quando olha para nós, Ele ignora a tua origem. O teu passado não é tão relevante quanto o teu presente, porque o teu futuro não está preso no teu passado. Você está comigo ou não? Eu vou dizer de novo: o futuro que Deus tem para você não está condicionado ao teu passado, tampouco preso à tua origem. O futuro que Deus tem para você está relacionado à palavra que está sobre você. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então vamos desconstruir isso. Teu futuro não tem relação com o teu passado. O que Deus tem para você não está atrelado ao teu passado. O teu passado pode não ter sido tão bom assim, mas eu posso te garantir, o teu futuro em Deus é certo para a glória do nome dEle. Vamos lá, igreja, em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus. O teu passado pode não ser tão bom. Se você olhar para 10, 20 anos atrás, talvez nem você imaginava que estaria onde você está. Sabe o que é isso? Deus olhou para você, não viu a tua origem, não viu de onde você veio, não viu quem você era, mas olhou e disse: é homem de valor, é mulher valorosa. Você podia aplaudir a Jesus e pular aqui. Vamos lá, meu filho. Jefté é expulso, mas ele tinha uma característica que revelava os céus nele. Olhe para mim, escute isso. A Bíblia, quando diz que ele era um homem valoroso, está revelando uma característica de Deus da vida daquele rapaz. Está dizendo: o ambiente não é tão bom assim, mas ele é um homem de valor. O cenário não é tão bom assim, não é tão favorável, ele não está num ambiente tão promissor, mas ele é diferente. Você está pegando isso aqui? Diga amém. Olha para quem está perto de você e diga assim: você é diferente. Você já ouviu com certeza a tua mãe em algum momento dizer assim para você: você não é. Você sabe, fala mais alto, fala, vamos lá. Você não é todo mundo, mas às vezes parece que é, sim ou não? Aí em algum momento Deus está te lembrando: você não é todo mundo. Eu vou continuar nisso. Você não é o que dizem que você é. Vamos lá? Você não é filho de uma outra mulher. Você não é um filho bastardo. Você não é alguém órfão. Você não é o que as pessoas olham e dizem: ele é isso, ele é aquilo. Não, não, meu lindo. Você é exatamente aquilo que Deus disse que você é. Você podia aplaudir a Jesus, você podia vir comigo na mensagem. Vamos embora. Portanto, não é a origem que define o seu destino, é a identidade que Deus colocou dentro de você. Juízes, capítulo 11, versículo 2, diz assim o texto. Quero que você preste atenção em duas palavras:
E sendo os filhos desta mulher já grande, em outras traduções diz, e os seus irmãos expulsaram a Jefité. Duas palavras, irmãos e Jefité, e expulsaram. Irmãos, ainda que meio irmãos, são irmãos. Ainda que não de forma integral, mas tinham acesso, conheciam a intimidade desse rapaz, viviam com ele, dormiam na mesma casa, tomavam café na mesma mesa, frequentavam os mesmos ambientes, ouviam as mesmas palavras, irmãos, dentro de casa. Mas olha o texto: essas pessoas, estes irmãos, foram os mesmos que o expulsaram. Olha só, é desafiador, sim ou não? Quem tocou esse rapaz de casa não foi um desconhecido. Quem tocou Jefité de casa e mandou ele embora foram seus irmãos. Mas a Bíblia, ela fala de uma outra história semelhante a essa. Você vai lembrar José, lembra? Quem foi que vendeu José? Quem foi que traiu José? Quem foi que falou para o pai que José tinha morrido? Quem foi que lançou José dentro de uma cova, de uma cisterna, de um poço? Parece que os irmãos estão completamente sem Deus. Parece que os irmãos estão perdidos, movidos por um sentimento de vaidade, de ciúmes que os consome. Parece que esses irmãos estão completamente atordoados na vida. Como pode vender, trair, jogar no poço, fazer que ele virasse escravo, falar para o pai que ele tinha morrido quando ele não tinha? Não faz sentido pegar o irmão e expulsar o irmão de casa, não combina. Parece que estavam jogando José para longe de tudo que ele tinha ouvido de Deus. Parece que estavam jogando Jefité para uma realidade distante de tudo que Deus tinha apontado para ele. Você está comigo? Diga amém. Mas quanto mais longe parecia que ele estava, mais perto ele estava do propósito de Deus na vida dele. Você pode levantar suas mãos aos céus? Parece que você está longe, mas você está um pouquinho mais perto do lugar que Deus determinou para você. Parece que quando as portas fecham, parece que quando alguma coisa dá errado, parece que quando alguém te expulsa, fecha a porta para você, parece que não combina com o que você ouviu. Escute uma coisa: Deus está te empurrando para o centro do teu propósito. Vamos lá, Lagoinha, salto, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Escute isso: você não está sendo jogado para morrer, você está sendo expulso para crescer. Vou falar mais umas 2 vezes. Essa expulsão não vai te ferir, não vai te matar. Esse novo tempo vai te fazer crescer. Tem alguém pronto para isso aqui nessa noite? Pelo amor de Deus, vamos lá. Você pode celebrar Jesus por um minuto, rapidinho, vamos lá. Expulso. Você já foi expulso de algum lugar? Quem já foi? Levanta a mão para eu ver. Quanta gente. Que isso. Sabia que era para alguém, mas não para tanta pessoa. Meu lindo, quando você é expulso de algum lugar, o que você sente? Não fala não, só pensa. Você se entristece, não é isso? Porque a expulsão não é algo agradável de se viver. A expulsão não é algo confortável.
o sentimento que a expulsão gera não é um sentimento amistoso, não é algo bom de se sentir. Primeiro porque só é expulso quem não tem valor, porque se tivesse não seria. Então você já começa a entrar num choque de realidade absurdo, porque quem sou eu? Você começa a repensar toda a vida. Como assim expulso? Não tenho valor nenhum? Não valho para nada? Qual que é essa questão? Mas a Bíblia diz que quando Jefté foi expulso da casa dos teus pais, no caso pelos seus irmãos, ele começa a liderar um grupo de pessoas. Preste bem atenção nisso. A Bíblia diz e faz referência a esse grupo de pessoas como homens levianos. Vamos ler o texto? Olha só, Juízes capítulo 11, versículo de número 4. Aliás, versículo 3. Juízes 11, 3 diz assim: então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. Como a gente conhece a história final dele, fica fácil, mas tente ler este versículo sem visualizar o futuro desse rapaz. O texto diz que homens levianos se juntaram a Jefté. Olha só, agora fez sentido o motivo pelo qual ele foi expulso. Porque quando ele é expulso da casa, homens levianos se juntam a ele. Homens que também tinham um porém, assim como ele tinha. Valoroso, mas filho de uma prostituta. Homem que carregava consigo algo de valor, mas que o porém, mas que o mas na vida desse rapaz o prejudicava de viver aquilo que ele tinha para viver. Então agora parece que faz sentido o motivo pelo qual seus irmãos o expulsaram de casa. Porque na primeira oportunidade que ele é expulso e sai de casa e ele habita num outro lugar, homens levianos se juntaram a ele. Você percebe que fortalece a narrativa dos irmãos? Você percebe que fortalece a ação dos irmãos, o motivo da expulsão dos irmãos? Mas aqui eu quero que você note alguns detalhes. Ninguém tinha capacidade de juntar tanta gente ruim no mesmo lugar. Jefté conseguiu. Está comigo? Diga amém. Ninguém teve a capacidade de juntar tanta gente ruim, mas Jefté teve. Homens que não tinham governo sobre si, homens que não tinham liderança sobre eles. Quem foi que os juntou? Jefté, o mesmo que foi expulso da casa dos pais. Mas, de novo, a Bíblia está falando a respeito de uma característica destes homens. Homens levianos. Quais eram os nomes desses rapazes? Diga para mim. Não fala. Fala da sua deficiência, fala da sua debilidade, fala do seu problema, fala da sua limitação, mas não sabe teu nome. É exatamente assim que as pessoas nos veem. Sabe onde você erra, sabe no que você falha, sabe no que você não é capaz, mas não sabem o teu nome. Jefté está lá, liderando um grupo de improváveis, assim como ele era. Jefté está lá, liderando um grupo de homens improváveis, tal qual como ele. Quem está comigo, diga amém. Jefté era um homem improvável. Está lá ele, liderando esse grupo de rapazes. Sabe o que acontece? Uma guerra. A guerra se instaura. A cidade de Gileade fica completamente doida, porque não tinha ninguém capaz de assumir a liderança daquele lugar. Jefté tinha sido, vamos lá, Jefté tinha sido expulso. Quando Jefté é expulso, ele entra em uma depressão profunda. Sim ou não? Observa. Ele é expulso da casa dos pais,
Mas imediatamente ele reúne um grupo de pessoas que nunca ninguém teve capacidade e coragem para reunir. Ele está liderando este grupo de forma firme, de forma posicionada. De repente a guerra se instaurou. Os mesmos que expulsaram Jefité de sua casa foram buscá-lo, porque reconheceram nele a competência de liderança que Deus havia colocado sobre ele. Olha para isso. Agora não é mais tão relevante o fato dele ser filho de uma prostituta. Agora não tem mais tanta importância assim ele ser filho de uma outra mulher. Agora ninguém está olhando para isso. Só estão olhando para a primeira parte do texto. Ele era um homem valoroso. Você está comigo? Diga amém. Meu lindo, em algum momento da tua vida, pode ser que a primeira parte seja abafada, apagada, ofuscada pela segunda. Pode ser que em algum momento da tua história o teu passado queira falar mais alto do que o teu presente e o teu futuro. Mas eu te digo uma coisa: se você for fiel, se você permanecer firme, no tempo certo o teu passado será atropelado pelo seu futuro em Deus. Tem alguém para receber essa palavra? Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Deus é bom. Vamos para o versículo 4. Aqui tem uma palavra que mexe com a gente. Juízes 11:4. E aconteceu que depois de quanto tempo? Algum tempo. Quanto tempo? Sei. Não sei quanto tempo. Mas depois de um tempo. Eu vou aplicar para nós aqui, pode ser? Eu não sei quanto tempo depois, mas no tempo certo. Você podia estar recebendo essa palavra e dando um pulo de 3 metros de altura aqui. Eu não sei quanto tempo depois vai acontecer o que Deus disse que aconteceria, mas eu estou aqui para te dizer uma coisa: no tempo certo. Lagoinha, salto na hora certa. No tempo de Deus, Tiago, o que há de acontecer, acontecerá. Tem alguém para receber isso aqui, pelo amor de Deus? Vamos lembrar, Jefité é um homem improvável, um futuro não promissor. Um ambiente que ele estava não colocava em um lugar de um homem de potencial. Não, ele não era. Mas Deus olhou para ele. Talvez se você olhar para a sua vida, você vai ver que algumas coisas se encaixam. Você até era valoroso, mas o teu passado gritou tão alto que te impediu de viver o teu presente em Deus. Talvez você olhe para a tua vida e você perceba que o teu passado em alguns momentos tentou roubar o teu presente, tentou roubar e comprometer o teu tempo atual em Deus. Meu lindo, a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vou dizer de novo para você: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não dá para você romper preso no teu passado. Faz parte da minha história, mas não faz parte do meu presente. Você está comigo ou não? Faz parte do que um dia eu fui, mas eu não sou mais esse alguém. Há um novo tempo de Deus para a tua casa, há um novo tempo de Deus para a tua vida, há um novo tempo de Deus para os seus negócios, há um novo tempo de Deus para o teu ministério, que não tem relação com o teu passado. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muita gente que agarra o passado e não solta por nada. Já viu ou não?
ele não consegue falar do futuro, ele só consegue reclamar do passado. Lembra do paralítico que eu preguei semana passada? Quer ser curado? Ah, não tem ninguém que me ajuda, ninguém me bota lá, ninguém faz nada por mim. É presente? Não, é passado. Está falando do passado dele. Meu lindo, escute uma coisa. Chega de ficar preso nesse seu passado, porque ele não vai te levar para lugar nenhum. Eu vim de lá, ok, você veio, mas não está lá. Ah, mas eu vivi, ok, você viveu, mas não está vivendo mais. Ah, eu chorei, ok, você chorou, mas não está chorando mais. Eu sofri, ok, você sofreu, mas não está sofrendo mais. Tem alguém aqui comigo, pelo amor de Deus? Vamos lá, você pode levantar as mãos para os céus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. E o que eu estou declarando sobre nós aqui nessa noite é: o tempo de chorar acabou. O tempo de esquecimento acabou. Tem alguém para receber isso aqui? Se é para Jesus, tem que ser mais forte. Aleluia. Jefité foi expulso. Mas olha só, Juízes 11:3 diz: e ele se tornou chefe deles. Está comigo, gente? O improvável, aquele que parecia que não daria nada, aquele que parecia, Marcão, que não ia virar nada, de repente não está liderando apenas a sua casa, está liderando um povo. Vou continuar, posso? Vamos lá? Olharam para ele e o julgaram incapaz de liderar a sua casa. De repente foram buscá-lo para liderar um povo. Está comigo? Olha para o texto. Não foi Jefité que foi para Gileade para se alistar para a guerra. Foram buscar Jefité em Tobi para voltar para Gileade, para assumir o governo daquele povo. Eu vou traduzir para você. Durante um tempo Deus vai te esconder. Durante um tempo serão incapazes de enxergar aquilo que Deus tem para você. Não é culpa de ninguém, é propósito de Deus. Não é porque não tem visão, é porque Deus está te escondendo. Alguém me ouve? Diga amém. Mas depois de algum tempo, ninguém pegou, né? Deus te esconde, mas no tempo certo, o mesmo Deus que te escondeu te expõe. Vou dizer, o mesmo Deus que fez com que ele ficasse escondido em uma terra, liderando um povo que aparentemente não daria nada, foi o Deus que no tempo certo falou: vai lá, busca ele, porque ele está pronto para aquilo que vocês precisam. Você crê nisso aqui? Diga amém. Foram buscar Jefté para que ele voltasse e assumisse a liderança. Agora me escute. Jefté não brilhou naquilo que era extraordinário. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Jefté não rompeu naquilo que era extraordinário. Sabe no que ele foi muito bom? No ordinário. Vou te explicar. Jefté foi muito bom naquilo que ele fazia todo dia. Jefté foi muito bom naquilo que ele fazia de forma ordinária, todos os dias, costumeiramente. Sabe qual é o nosso problema? A gente menospreza aquilo que é ordinário e superestima aquilo que é extraordinário. Eu vou te explicar o que é ordinário. O café da manhã com a sua família é ordinário. Alguém comigo? Diga amém. O almoço com a sua família é ordinário. A oração com a sua família é ordinário.
O culto doméstico é ordinário. O seu devocional diário é ordinário. O seu tempo de oração com Deus é ordinário. O seu tempo de relacionamento com as pessoas é ordinário. O que levou Jefité para assumir a posição de liderança não foi aquilo que ele fazia de forma excepcional e extraordinariamente, não, meu lindo. O que projetou Jefité era aquilo que ele fazia todo dia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, todos os dias, mas fazia e fazia bem feito. Vou te explicar. Não espere viver nada de extraordinário se você não for capaz de fazer bem aquilo que o ordinário exige de você. Não espere romper e desfrutar de um tempo extraordinário de Deus se aquilo que é cotidiano está sendo menosprezado. O que vai te projetar para o teu futuro não é o pico, não é aquilo que excede, não é aquilo que é fora da curva, não, meu lindo. É aquilo que é ordinário. Você está comigo aqui nessa noite? Diga amém. Quem crê nisso, diga amém. A gente está viciado em adrenalina. A gente está viciado em dopamina. Está comigo? É isso que o extraordinário gera. O extraordinário faz o coração acelerar, faz a adrenalina ser maior, parece que motiva. Mas você não precisa de motivação, você precisa de propósito. Vamos cortar a adrenalina, vamos cortar aquilo que motiva, e vamos ver o que vai te mover a partir daqui. Você está comigo? Diga amém. Se Deus cortar hoje tudo aquilo que é pico, que é extraordinário, o que é que sobra? Se Deus tirar você da casa, te expulsar para um ambiente não tão bom assim, o que é que sobra? Lá onde Jefité estava não tinha nenhum pico de adrenalina, não tinha nenhum pico de dopamina. Ele não estava lá sendo motivado não, meu lindo. Ele estava lá no dia a dia, e o dia a dia é difícil. Quem me ouve, diga amém. Cutuque alguém e fala: o dia a dia é difícil. O dia a dia não exige um esforço absurdo, exige uma constância permanente. Deixa eu te falar, nós não estamos em uma corrida de 100 metros. Nós estamos em uma jornada, meu filho. Você está comigo aqui nessa noite? Diga amém, pelo amor de Deus. Então não devemos nos comportar como aquele que tem 100 metros pela frente, porque não é. Existe um caminho glorioso de Deus para trilharmos, mas só será possível trilharmos dentro daquilo que é ordinário. Você podia aplaudir a Jesus por isso? Quem é casado, levanta a mão para eu ver. Ame sua esposa, ame seu marido, respeite a sua casa, priorize os seus filhos, priorize o seu esposo, a sua esposa. O que é isso? É ordinário, é comum. Ah, não tem tanto. Não tem, meu lindo. Se tirar o ordinário, não sobra nada, desmonta tudo. Se tirar o cotidiano, a rotina que a gente tanto repudia, não sobra nada da gente. Vou te falar, está na hora de parar de reclamarmos por aquilo que estamos vivendo, porque um dia oramos para viver o que estamos vivendo hoje. Alguém me ouve? Diga amém, pelo amor de Deus. É tempo de valorizarmos aquilo que é ordinário. O que projetou Jefité para o maior romper da história dele não foi nenhuma competência gloriosa, milagrosa, não. Foi ele ser bom no simples. Foi ele fazer aquilo que ele fazia todos os dias de uma forma bem feita. Lembra de Davi? O que foi que botou Davi no palácio? Quem lembra?
Foi tocar bem a harpa. Ele era um bom instrumentista. Ele era um bom músico. E porque ele era bom naquilo que ele fazia, ele foi projetado para dentro do palácio. Ô meu lindo, o dia que nós entendermos a importância que tem aquilo que fazemos no nosso dia a dia, nós não menosprezaríamos tanto a nossa rotina. Não reclama do que você vive hoje, porque um dia você pediu para viver isso. Tá difícil? Lembra, o compromisso de Deus não está atrelado ao seu passado. O teu futuro não está condicionado ao teu passado. Existe uma palavra sobre a tua vida, e essa palavra que gera esperança dentro de nós. Pode ser que você está escondido por um tempo, mas eu queria que você me ajudasse a pregar. Olha para quem está perto de você e diga assim: no tempo certo. Ele não te ouviu, chacoalha ele, desloca o ombro dele, vai lá, até ele olhar para você. Diga: no tempo certo vão te chamar. Aleluia. No tempo certo, aquilo que não aconteceu simplesmente vai acontecer. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é do teu jeito. No tempo de Deus, na hora de Deus, o que Ele disse que aconteceria, vai acontecer. Lagoinha, salta, aplauda Jesus se você pode. Aleluia. Tá acabando, gente. Só o lado esquerdo meu falou hoje. Vou pregar para vocês aqui. Fica de pé se você pode. Jefté foi chamado, sim ou não? A gente às vezes passa, ignora umas partes muito importantes do texto. Redobre sua atenção aqui rapidinho. Jefté foi chamado, não foi? Por que ele foi chamado? Porque ele era valoroso. Mas o que estava acontecendo que fizeram com que o chamassem? Uma guerra. Quem pegou? Você entendeu? Às vezes algumas guerras vão começar, e vai ser justamente no tempo de guerra que Deus vai te projetar. Qual motivo? Para você estabelecer paz. Qual razão? Para você assumir a liderança e trazer paz para o ambiente de guerra. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Deus permite que algumas coisas aconteçam para que os santos se manifestem. Deus permite que você ouça algumas loucuras para que a sua paz se revele. Está comigo ou não? Eu vou aplicar um pouquinho mais isso aqui. Deus permite que alguns irmãos que não têm tanto controle da língua falem algumas coisas para você, para que você governe. Está comigo? Deus permite que algumas coisas aconteçam e que você veja, perceba, note algumas realidades, para que a graça de Deus que está sobre você se revele a partir de você. Toda fofoca morre em você. Vou dizer de novo: toda confusão acaba em você. Todo conflito geracional acaba em você. Tem alguém para receber isso aqui em nome de Jesus?
não vai permanecer de pé. A guerra começou, mas Jesus Cristo está te levantando, meu filho. Alguém pode aplaudir a Jesus por isso? Quem entendeu, diga amém. Então, quando a guerra começar, e aí você pode ler a palavra guerra de várias formas. Quando a guerra começar, você lembra: eu sou valoroso. Quando o caos se instaurar, você lembra, e aí você derrama o que você carrega: paz no meio do caos, prosperidade no meio da escassez, abundância no meio do deserto. Tem alguém recebendo isso aqui? Eu estou sozinho aqui hoje, vamos lá? Quando a guerra começar, aí você abre a boca, e quando você começar a falar, ah, meu lindo, não há guerra que subsista a graça que está sobre a tua vida. Eu termino aqui, escute isso. A gente tem um mau costume. A gente, em um tempo de guerra, gostaríamos de uma liderança fraca ou forte? Fraca ou forte? Forte. Mas por que que no dia a dia a gente escolhe liderança fraca? Porque a gente julga que o dia a dia não exige tanto assim. Então qualquer coisinha mais ou menos serve. Não serve. Seja forte no ordinário, seja forte no dia a dia, e quando a guerra acontecer, Jefité já vai estar lá. Quando a guerra começar, rapidinho vão citar o teu nome. Eu vou explicar o que eu estou falando. Você está com uma indisposição, você vai em qual médico? Qualquer médico. Você vai lá e fala: ó, estou com isso, isso, isso. Ele vai lá, vai te receitar alguma coisa, você vai para casa, está tudo certo, assim não é? Você faz um exame, o exame aponta uma coisa, o médico fala: ó, não sei, vale a pena investigar. Você vai no melhor médico que você pode pagar, sim ou não? Sim ou não? Pronto. Entendeu o que eu disse? A liderança fraca é a liderança do dia a dia que a gente escolhe, porque é só uma dorzinha normal, é só uma coisinha cotidiana. Oh, meu lindo, se você entendesse o poder que tem o seu dia a dia, se você entendesse o poder que tem a tua segunda-feira, se você entendesse o poder que tem na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, se você entendesse, se nós entendêssemos que não tem poder nenhum no dia 31 de dezembro, que não muda nada, é só uma data como todas as outras, se nós entendêssemos que não é uma data que muda a nossa vida, mas é o nosso posicionamento que muda a nossa história. Ah, se nós entendêssemos. Faz o seu melhor hoje. Olha para quem está perto de você e fala assim: acabou, mas vai embora para casa e faça o teu melhor. Tem alguém pronto para viver a melhor semana da vida aqui? Você entende? O teu passado não compromete o teu futuro. Deus já liberou uma palavra sobre você. Passa céus e passa a terra, mas a palavra dele permanece. Feche os seus olhos, vamos cantar para Jesus, vamos lá. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Quero que você ore comigo.